Boa noite para você, está no ar o segundo episódio do podcast Gol de Barriga, Futebol e Cerveja, aquele momento, César, que a gente fala de futebol e toma a nossa cervejinha, né? Não há nada melhor no mundo. Falar de futebol e tomar uma cerveja junto com os amigos é maravilhoso. Excelente, eu espero que você também abra uma cerveja aí, assista, o primeiro vídeo lá, a gente viu que a galera assistiu, vamos lá, assiste de novo. Estamos aqui fazendo um vídeo legal para vocês, falando sobre futebol. E essa semana vamos falar muito sobre Champions League. Semana agitada com Champions League nessa sessão. As quartas de final foram grandes jogos e muita coisa para falar sobre o melhor futebol que é jogado no mundo, né? Não tem nem comparação com o que a gente vê aqui no Brasil, a hora que assiste um jogo da Champions League. Bem diferente. Já estamos com saudade de assistir o jogo dos nossos times aqui no Campeonato Paulista. Então, para matar a saudade, matar essa vontade de ver o futebol, a gente teve uma semana muito legal de Champions League aqui para a gente ver. Vamos falar de Champions League, depois da gente explicar todos os jogos, passar tudo para você de todos os jogos, vamos fazer a seleção da rodada da Champions, né? Seleção da primeira partida das quartas de final da Champions League. O César preparou uma seleção aqui, vamos ver se eu concordo com você, César. Perfeito, com jogadores que caberiam em qualquer time do Brasil, nossa, sem dúvida. Meu Deus do céu, imagina o Mbappé no Corinthians. Rapaz do céu. Vamos lá, depois a gente volta um pouquinho para o Brasil para falar de Santos e Palmeiras que jogaram no meio de semana. O Santos pela pré-Libertadores venceu o São Lourenço e o Palmeiras pela Recopa. Primeiro jogo contra o Defensa e Justiça, venceu também. Futebol não foi lá aquelas coisas, mas como sempre o Palmeiras vencendo, né? Muito eficiente. São Paulo e Corinthians, vamos falar também, São Paulo e Corinthians ali se preparando para quando voltar o campeonato, a gente está nessa espera aí de que quando vão voltar com o campeonato, mas as diretorias estão se mexendo ali para tentar sanar algumas dívidas. Vamos discutir, César, se esses problemas da diretoria, problemas financeiros podem causar algum dano no elenco, né? A gente tem que ver se... Hoje já teve reunião do São Paulo ali, de alguns jogadores reclamando com a diretoria sobre a falta de pagamento. Será que isso pode interferir em campo, né? Quando o administrativo passa para o campo, é preocupante. É um perigo. E depois vamos falar um pouquinho também da pandemia no Brasil aí, como está atrapalhando o futebol e a nossa expectativa aí de talvez semana que vem já vai ter volta dos jogos e a gente está na expectativa para que a melhor decisão seja tomada, né, num momento tão difícil como esse. Vamos começar então, Cezão? Vamos tomar um gole aqui, ó. Eita! Um bom programa para nós todos. Champions League, terça-feira, vamos começar falando sobre o Real Madrid. Real Madrid, não sei, cara. O Real Madrid chega sempre e chega com chance de título. Pode estar com um time mais ou menos, tal, sempre chega, um time de chegada. E teve o Vinícius Júnior sendo destaque, né? Vinícius Júnior, que é tão zoado aqui no Brasil, o novo Negueba, não sei o quê. Pelo jeito, o menino só tem 20 anos, né? Isso, Vinícius tem 20 anos. Conseguiu fazer uma partida, decidiu para o time do Real Madrid vencer o Liverpool, né? O Liverpool que há 2 anos atrás foi campeão da Champions. Então o que você achou do jogo? Dá um resuminho aí da partida pra gente. Foi 3-1 o jogo, 2 gols do Vinícius Júnior, 1 gol do Asensio e o gol do Liverpool foi do Mo Salah. É isso aí, Mo né? Salah. Vamos lá. O que acontece? O Real Madrid, e até olhando as escalações do time, o pessoal ficou preocupado porque o Real não contava com a sua zaga titular. Nem o Varane, nem o Sérgio Ramos. Machucados. Entrou o Éder Militão, brasileiro, e o Nacho. E o Vinícius Júnior é aquela coisa, joga demais, vai pra cima, dribla, joga muita bola. Só que tinha aquela dificuldade na finalização. Chegava na cara do gol, não conseguia guardar. E era bem criticado, tanto na Espanha quanto aqui no Brasil. E nessa terça-feira ele desencantou, fazendo 2 gols. O primeiro, um passe primoroso do Toni Kroos. Meu Deus, que passe foi aquele, cara? Toni Kroos, que é o melhor meia da geração dele, né? Eu acredito que... eu acho que ele e o De Bruyne ali, hein? Os dois aí. O Toni é um pouquinho mais velho, né? O De Bruyne tem aí, acho que uma diferença de 5 anos entre eles. E o Toni Kroos deu um passe maravilhoso, o Vinícius rompendo ali as linhas e o Vinícius fez um belo gol, superando o Alisson, né? Que é o goleiro titular da seleção brasileira. No segundo gol, mais um belíssimo gol, outro passe do Toni Kroos, falha do Alexander Arnold. Mas a falha foi porque o Vinícius Júnior estava ali, né? Estava na pressão, então para não deixar o Vini ir para cima, ele acabou cortando para o meio. Eu vi algumas notícias que o Alexander Arnold ficou atordoado com o Vinícius Júnior, né? Tanto que ele falhou no segundo gol ali,
mas o Vinícius Júnior meteu pressão em cima dele o tempo todo, partindo para cima, como a gente sempre viu, esperou do Vinícius Júnior, né? Um cara que sempre é agudo, que de repente dessa maneira ele pode ser bem útil até para a seleção brasileira, né? Com certeza. Ele mostrou muito a que veio, né? Aquele jogador que surgiu ali no Flamengo há 3, 4 anos atrás e que no Real ainda tinha muita oscilação, e a gente sabe que é totalmente diferente, né? O futebol praticado na Europa do que é aqui no Brasil. E no segundo tempo, o Liverpool diminuiu, partiu para cima, tinha o melhor time para tentar empatar e até levar um placar melhor para a Inglaterra no jogo de volta. Mas, novamente, agora com o passe do Modric, que é aquele meio-campo do Real Madrid, é Casemiro, Toni Kroos e Modric, não tem muito o que... É muita marcação, muita passe, entrega, né? Muita entrega. E ali o Modric acabou achando o Vinícius Júnior, ele num belo tapa, ampliou a vantagem do Real Madrid, que agora pode perder por até 2 gols. Vão jogar lá no Anfield, aliás, né? Perdão, se ele não pode perder por 2 gols. Ele pode perder por 1 gol, 2 gols por conta do gol fora de casa. Esse gol do Salah foi muito importante para o Liverpool, mesmo com a derrota. Eu acho que a partida está aberta, né, cara? Não tem nada certo ainda, nada garantido, porque o Real Madrid conseguiu fazer o resultado, mas jogando lá na Inglaterra, o time do Liverpool é muito forte, pressiona muito, é um time muito, muito forte mesmo, então eu acho que não tem nada garantido, apesar que o Real Madrid, como eu falei, é um time de muita chegada. Voltando um pouquinho para falar do Vinícius Júnior, eu ouvi também alguns comentários. O Vinícius Júnior, cara, você imagina a pressão nesse menino. Ele surge no Flamengo com 17 anos como o novo Neymar, uma nova promessa do futebol brasileiro. Aí já a pressão para ser titular do Flamengo. Quando entra como titular, dá conta do recado. É vendido por 45 milhões de euros. Fazia tempo que o Brasil não tinha... Nem sei, mas eu acho que foi a maior venda do futebol brasileiro, né? 45 milhões de euros. É um valor... Temos que dar uma pesquisada, mas é um valor muito... para o Real Madrid, né? Para o Real Madrid. Ficou um tempo no Real Madrid Castilha, mas já viram que é um jogador que tem que ir para o time de cima, né? Aí saiu o Bale, ele assumiu de vez a vaga ali na ponta esquerda do time do Real Madrid e, o moleque, pelo menos sentir pressão, ele não sente, né, cara? Ele não sente. O que dá para ver é que ele faltava ainda um pouco a questão da formação, porque ele foi vendido muito novo. Então, essa pressão para ser titular do Flamengo, para demonstrar, e cada vez mais os europeus vêm e compram o jogador mais novo, para ele acabar de se desenvolver lá e ter um valor de mercado até maior, que é o que tem o retorno técnico e o retorno financeiro, que é o que o time europeu sempre está buscando. E até onde você acha que esse menino pode chegar? Metendo-lhe o gole, né? Como é que ele diz? Meter-lhe o gole. Você acha que ele pode chegar a um patamar assim de brigar por um melhor do mundo, talvez? Ou é muito cedo para a gente falar isso? Bruno, eu acredito que é cedo. Apesar de tudo que ele está mostrando, a gente tem que esperar um pouquinho que, como diz no futebol, vem os 25 anos ali é o ponto de decisão, que ou ele mostra mesmo a que veio e vai conquistando tantos prêmios individuais como coletivos, ou acaba não dando tudo. Algo que aconteceu com o companheiro de time dele, que esperava muito do Hazard e que, infelizmente, agora várias lesões, não consegue desenvolver o que desenvolveu quando mais novo no Chelsea, né, que foi uma compra bem... Para você ver, eu tinha até esquecido dele, porque eu falei que o Bale saiu, e com o Bale saindo, provavelmente era para o Hazard ser o titular, né? Mas com tantas lesões assim e tal, não se firmou tanto. Eu acho até que ele está um pouquinho meio gol de barriga, né? Ele está até um pouquinho gordinho, né, o Hazard? Tá. E também a questão das lesões, né? Ele nunca consegue voltar 100%. Aí a hora que está se recuperando, tanto fisicamente quanto das lesões, ele sofre de novo uma nova lesão. Essa última, o Real nem estipulou prazo para retorno, que é tentar equilibrar ele aí, tanto a parte física, a parte técnica, para ele voltar o melhor possível aí para a próxima temporada. Muito legal, então. Falamos aqui então do Real Madrid que venceu o jogo contra o Liverpool. Foi o primeiro jogo, vamos falar ainda de mais 3, hein? E na mesma terça-feira teve outro jogo bem legal também. O Manchester City, do Pep Guardiola, encarou o Borussia Dortmund da sensação do mundo, né? O centroavante Haaland. Haalandinho. É bonitinho ele, né? Nossa, parece o Majin Buu. E foi uma partida disputada, né? Uma partida bem pegada, decidida no último nos acréscimos, né? Com o gol do Phil Foden.
Uma partida foi 2-1. O primeiro gol foi do De Bruyne, depois o empate e no fim Phil Foden, jovem revelação do time, aposta agora do Pep Guardiola, botou o Manchester City à frente na partida e leva essa vantagem que é quase nada, né? Uma vantagem bem pequena. O que você achou do jogo? E assim, a vantagem é mínima e a decisão é na Alemanha, né? Que esse jogo foi na Inglaterra, no estádio do City. E foi um jogo muito disputado, o meio-campo de bastante briga, de bastante disputa. Mas o que pesou nesse jogo, ao meu ver, foi a questão da experiência. O Borussia muito recheado de jovens ali, e até jovens que já têm uma rodagem que estavam fora do time, que é o caso do Sancho, que é inglês, né, e joga... Jadon Sancho. Esse daí no FIFA é tipo, você comprou ele, é garantia de sucesso no futuro. Ele já vem no nível ali 86, 87, e aí evolui até explodir. Mas é isso. E ali no meio campo, um que não é tão jovem ainda, mas que faz bastante falta para o Borussia é o Witsel, que é o companheiro de De Bruyne na seleção belga. Vai ser um jogão. Se conseguir recuperar esses jogadores, o jogo de volta vai ser muito concorrido, muito disputado. Destaque, como sempre, desse City é o De Bruyne. E o esquema do Guardiola, ele jogou num praticamente 3-2-5. Nossa! Foi um 3-2-5 ali que ele estava. Os dois zagueiros, Rúben Dias e o Stones, se eu não estou enganado. Não, era o Stones mesmo. O lateral direito. Fazendo o terceiro zagueiro. E ele não tinha atacante nesse time, porque era o Phil Foden de um lado, o Mahrez do outro, o De Bruyne e o Bernardo Silva variavam ali para ver no falso 9. Olha. Então, ali dando a segurança para a defesa, o Gundogan, que é o que nem é um volante, né? É mais um meia, que teve até o início de carreira no próprio Borussia, é um alemão ótimo jogador. De bola. Mas assim, e ali o De Bruyne, mais uma vez, ele rouba a bola aí, uma saída errada do Henry Can, um passe aberto para o Phil Foden, que dá uma tijolada, um passe que ninguém pegaria, mas o Mahrez consegue fazer ela dormir ali no pé dele, rola para trás, quem chega de frente é o De Bruyne para abrir o placar. E foi o jogo... E dizem, tem uma linha de pensamento aí que fala que o Borussia foi prejudicado. Não sei se acompanhou isso, mas teve uma falta do atacante da base do Borussia, agora me fugiu o nome dele. Ele ia para o gol, ele dividiu ali a bola sobrou no pé dele e o juiz deu falta dele no Ederson. Só que ele dividiu antes, o pé bateu depois, então bem que o Ederson chutou o pé dele. Enfim, teve essa discussão que poderia ter sido um placar melhor para o Borussia se não fosse essa questão da arbitragem. Mas no meu de ver, foi falta. Ele vai com a sola, então ali ele já assume o risco de fazer a falta. Então, vira o primeiro tempo 1-0, segundo tempo muita pressão do Borussia e o Manchester City não consegue mais fazer aquela triangulação que faz tão bem. Toma um empate e aí vai para cima de novo, jogando em casa, consegue voltar para frente do placar e a vantagem é mínima, né? Como a gente já falou, é um jogo totalmente aberto para decidir na próxima semana. E falando um pouco desse destaque do Borussia, né, que é o Haaland, provavelmente a última temporada dele no Borussia, né? Tá chovendo proposta, é um centroavante, com certeza vem para ser junto com o Mbappé, de repente, os sucessores de Messi e Cristiano Ronaldo. Talvez já ouvi falar até do Manchester City, né? Fazendo proposta por ele. Para onde você acha que vai? Onde se encaixaria melhor o Haaland nesse futebol mundial aí? Com a qualidade que ele tem, encaixa em qualquer time. Qualquer lugar. Pelo que a gente viu aí, vamos dizer assim, o top 5, top 6 da Europa tá querendo ele. Se quiser continuar na Alemanha, o Bayern já abriu as portas. Tem a Inglaterra, Barcelona, Real Madrid na Espanha, que sempre vem forte nessas revelações. Só que com a eminente saída do Agüero, no City, no City, sendo municiado ali pelo meio campo que o City tem. Aquela qualidade. Toda. E nem dá para falar assim, só falar, mas vai sair o Agüero, então vai cortar ali o Gabriel Jesus. Só que o Gabriel Jesus é aquele jogador que faz 2, 3 posições. Ele consegue jogar aberto, consegue ser o segundo atacante atrás do centroavante. Então isso é um jogador útil para o elenco, né? E é algo que a gente vê bastante nos times não só do Guardiola, a maioria dos times europeus, eles não têm 3 jogadores para a mesma posição. Ele tem um jogador que faz 3 posições. Então, com uma alteração, ele acaba mexendo em 3 posições do time. Então, vendo assim,
O Real tem o Benzema, que ainda tem um tempinho de carreira e está fazendo muito gol. E parece que o Cristiano Ronaldo pediu ele na Juventus, né? Para continuar, falou assim, só continua se trazer o Benzema. Saiu essas notícias aí. Essas notícias. Aí, ao mesmo tempo, fala que na Itália o Cristiano não tem mais espaço, que vai voltar para o Real. Então, fica isso. Mas eu acho que pelo estilo de jogo ele se encaixaria muito bem no City. Legal. Bom, e seu palpite então para passar dessa fase, quem que você acha? Borussia ou Manchester City? Se eu fosse falar de coração, eu aposto no City, que eu tenho uma empatia pelo Manchester City. Mas falando do futebol, do jogo jogado, eu acho que passa o City. Passa o City mesmo. Passa o City mesmo. Legal, encerramos então a terça-feira de futebol da Champions League e quarta-feira estava esperando com um jogaço que a reedição da final da última Champions League, né? Paris Saint-Germain e Bayern de Munique em Munique. Então é Bayern de Munique versus Paris Saint-Germain. O jogo lá na Alemanha, um jogaço de bola também. E do outro lado, de repente o jogo dos azarões, né? Que o Chelsea tem certo nome e tal na Europa, mas é um time também que está se remontando, tem uma renovação muito grande ali no ataque e tal. E contra o Porto, que sinceramente, Porto, vamos voltar para Portugal, eu acho que para o Porto já era. Mas vamos falar desse jogo depois, vamos falar agora do Paris Saint-Germain contra o Bayern. Que jogaço! E eu falo para você, o menino Ney. A internet se move ali com o Ney Day. O Ney Day. Neymar, se você espirrar, saúde para você, Neymar. Olha, estamos aí junto com você, o Brasil inteiro. Não, é gostoso ver o menino jogar, né? Ele joga bem, cara. Joga muito. Aquela visão de jogo com um passe simples. E ele sabe também na hora de desequilibrar o adversário. Então, toda hora que ele queria ainda tirar, ele dá aquela segurada na bola, apanha. E o apanha. Tem um rodízio de gente ali. Você teve o Kimmich, teve o Boateng, uns 3 meias ali do Bayern. Chegava, tomava amarelo, mas sempre ali tentando bater para desestabilizar. Porque já sabe que teve o acontecimento no final de semana, que ele acabou perdendo a cabeça. Apanhou, e aí ele acaba revidando. Ele tem o pavio curto ali, mas como jogador... Eu até vi uma brincadeira, o pessoal falando que o Neymar tinha mais cartão amarelo que o Júnior Baiano. Os mais novos aí, né, falando para a garotada, o Júnior Baiano, zagueiro do Brasil na Copa de 98. Do pescoço para baixo? Do pescoço para baixo é canela e ele não queria saber. Então essa comparação, a gente dá risada, porque não tem cabimento. Ele pode tomar uns amarelos, ser expulso, mas nunca é um jogador violento. Não é violento de jeito nenhum. O problema do Neymar são as reclamações. A reclamação. Reclama muito, mas reclama porque apanha. E essa pecha pegou nele de jogador cai-cai, porque realmente era no começo. Mas assim, um jogador leve, com o físico dele, ele tem que saltar, senão toda falta, vamos quebrar a perna do menino. Quebrar. Não pode, cara. Ele tem que, é um recurso que ele usa. É um jogador muito leve, ele não cai por... Eu sinceramente acho, ele não cai por besteira. Ele cai para se defender. Sim. A France Football, no jogo do fim de semana, que a gente comentou até no último episódio. Aliás, se você não assistiu ainda, assista o último episódio, primeiro episódio do podcast Gol de Barriga, assiste lá. A gente comentou, falou do Neymar, que ele tinha deixado de ser o adulto Ney para voltar a ser o menino Ney. Agora ele voltou a ser o adulto Ney. Então ele fica nesse negócio de vai e volta. Mas a France Football tinha falado que criticou muito o Neymar, falou que era um menino mimado, fez duras críticas. Sim. E nesse jogo, depois desse jogo, falou assim, temos que admitir o nosso erro. Neymar jogou demais. Aquele segundo passe que ele deu, vamos falar do primeiro passe mesmo, da primeira assistência. Sim. Ele vem controlando o jogo, esperando o momento certo para soltar a bola para o Mbappé, para não deixar ele impedido, né? Vem dominando, todo mundo cercando, no momento certo para deixar ele na cara do gol, ele soltou a bola para o Mbappé. E no segundo gol, ele puxa a bola para a esquerda do meio campo, espera a posição ideal do Marquinhos para lançar aquela bola, um passe de esquerda. O Neymar não tem essa muito também de direita ou esquerda, qualquer perna para ele é boa. Um passe fenomenal, só não ganhou do passe do Kroos, mas foi um passe muito bonito. E vamos falar aí um pouquinho desse time. E esse segundo passe rendeu elogios até do ídolo do Bayern de Munique, o Bastian Schweinsteiger. Eu vi muita qualidade. Ele falou que 99% dos jogadores recuaria essa bola para recomeçar o ataque. E ele ali esperou de novo o momento certo, com uma qualidade tremenda na perna esquerda, colocou no... Mas o Muricy mesmo falava que o jogador que você mais pode esperar improviso é o Neymar.
99% tocaria a bola para o goleiro, porque estava ali realmente para recomeçar o jogo, para o time se organizar de novo em campo, né? Neymar não, Neymar conseguiu achar um passe ali, deixou o Marquinhos na cara do gol, que Marquinhos também, né? Que uma qualidade de centroavante, o domínio dele, a calma para escolher o canto. Na frente do Neuer, que é um dos melhores goleiros do mundo. Mas vamos falar um pouquinho do Neuer. Aquele primeiro gol do Neuer ali que ele tomou, falha para ele. E aquela coisa que eu sempre escutei, o grande Casagrande falando, o goleiro não pode escolher. O goleiro não pode escolher. E ele deu para ver que ele achou que o chute era cruzado. E o Mbappé, inteligente, ele também jogou no canto dele e acabou sendo feliz. E o frango tá para a história, não tem como voltar. Então esse foi o primeiro gol do time do Paris Saint-Germain. Logo antes dos 10 minutos, né? O time fez 1-0. O time foi lá, fez 2-0 com o Marquinhos. Aí começa já uma pressão do Bayern. O Bayern não jogou mal, o Bayern jogou muito bem. Jogou muito bem e aí entra o treinador. Que aí é onde diferencia o bom treinador do treinador comum. Porque o treinador comum, ele espera terminar o primeiro tempo para ir conversar com o time, fazer uma alteração. E ele ali perdendo de 2-0, acho que com menos de 28 minutos, ele já fez 2 substituições e volta no que eu falei agora há pouco, de um jogador que faz 3 funções. Porque aí ele, na alteração dele, ele coloca o lateral esquerdo, que é Alphonso Davies, e saca um meio-campista, que era o Goretzka. Goretzka já estava meio machucado. Mas aí ele aproveitou e arrumou o time ali, nessa primeira. Botou o lateral esquerdo, o Hernandes, né? O Hernandes na zaga e o Alaba para fazer o meio-campo, que o Alaba que é esse jogador completo. Ele é o lateral esquerdo, ele é o zagueiro, ele é o volante, ele é o meia na seleção da Áustria, né? Ele é o meia armador ali, camisa 10 do time, é o craque. Então, nessa aí já deu uma corrigida, porque o Davies é um lateral mais agudo do que o Hernandes. Muita velocidade. Muita velocidade e o lateral do PSG não acompanha. Esse é um ponto que a gente tem que falar, que a defesa do PSG, ela deixa a desejar. Principalmente na hora que o Marquinhos saiu. Porque o Marquinhos estava jogando muito bem. Assim que fez o gol, ele sente uma lesão muscular. Então, tem essa situação, que a linha defensiva do PSG é bem irregular. Sem o Marquinhos ali, e o Ver não tinha um substituto. Saiu o Thiago Silva também no começo da temporada, né? Então o Marquinhos assumiu até o posto de capitão da equipe, um grande líder, e aí junto com o Kimpembe ali, mas falta realmente um grande zagueiro para jogar do lado do Marquinhos. E eu ainda acrescento os 2 laterais. Os 2 laterais do PSG deixam a desejar. Parece que são 30 finalizações. O grande destaque da partida foi o Navas, né? O grande goleiro do Paris Saint-Germain, pegou muito, foi considerado até o melhor da partida, mesmo com o Mbappé e Neymar jogando muito. O Navas foi considerado o melhor da partida pelo tanto de defesa ele fez. Parece que 10 defesas difíceis no jogo. Nossa. Então, com as 30 finalizações, conseguiu diminuir o placar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, empata com o líder do elenco lá, que é o Thomas Müller. Na falta a gente tem que destacar que o Lewandowski não jogou, então isso faz uma falta, porque o nível do reserva ele é bem abaixo. Até ele jogou bem ontem, mas... Choupo-Moting, que estava no Paris Saint-Germain na temporada passada, né? Mas ele é sempre o jogador de uma temporada, ele sempre vai conquistando vários títulos em vários times. Eu falo para você também que no FIFA ele era um bom reserva também. O centroavante ali, caso você jogasse com um atacante um pouco mais móvel e precisasse de um jogador para cabecear no segundo tempo, eu sempre tinha o Choupo-Moting para entrar no segundo tempo, é um bom jogador mesmo. Vou anotar essa dica aí para o meu modo carreira. E aí no segundo tempo vem esse empate e pressão do Bayern. O Bayern ali, a quantidade de gol que perdeu e que o Navas defendeu, era um jogo para ser um 5-2, 6-2 fácil, ia estar muito aberto o jogo. Muito aberto o jogo. E o Neymar também, eles acharam ali um modo de parar o Neymar no segundo tempo. Então, com faltas. Com faltas, e aí ele não tinha mais aquele espaço que ele teve nos primeiros minutos de jogo ali, onde ele distribuiu bem o jogo. E mesmo assim, noite também iluminada do Mbappé, mais um passe. Essa rodada ela pode ficar caracterizada pelos passes. Os passes dos meio-campistas. Aí esse do Di Maria para o Mbappé, ele acaba conseguindo ali mais um gol e consolida a vitória do PSG. E o que eu achei legal desse gol do Mbappé, que com certeza esse gol ele aprendeu com o Neymar. Por quê? É aquela jogada em que ele pega da esquerda para a direita, da esquerda para o meio, vai jogando, e ele não espera, não dá aquele toque aberto, que 90% dos jogadores dá aquele toque que a bola vai aberta. Não. Ele espera o movimento do zagueiro e toca no canto esquerdo do goleiro, embaixo da perna do primeiro zagueiro, matando o goleiro. O Neymar já fez
Nossa, vários gols assim. Tanto que o Neymar falou que quem ensinou essa jogada para ele foi o Neymar pai. Falou assim, ó, essa jogada aqui, ó, você puxa, toca debaixo da perna do zagueiro, ali no cantinho da trave rasteiro, que o goleiro não pega. O Mbappé fez um gol de Neymar. Aí você vê a influência que o Neymar tem nesse time. Porque realmente o Neymar é o grande líder desse time. Tecnicamente é o grande líder desse time. Todos os jogadores ali jogam em volta dele. A bola sempre passa por ele. E o Mbappé jogando junto com o Neymar, o futebol dele, nossa. Eu até acho que essa temporada é decisiva para saber se esse time do Paris Saint-Germain vai continuar com esses jogadores ou vai trocar. Porque se ganhar a Champions, a chance é de continuar. Agora, se não ganhar, eu acho que tem que buscar outros rumos, tanto o Neymar como o Mbappé, porque esses jogadores precisam estar num centro maior, eu acho. O Paris Saint-Germain nunca ganhou uma Champions e se bater na trave de novo esse ano. Então, eu acho que o Mbappé só fica se realmente... E eu até acho que o Paris Saint-Germain, de repente, seja o principal candidato esse ano para o título, viu? Se não for esse ano, meu Deus. Porque o investimento do time é sempre grande. Voltando um pouquinho ao que eu falei, eles não... A parte da zaga ali e o meio-campo está deixando a desejar. Eles fizeram umas vendas, não renovaram alguns contratos que eram importantes. Mesmo a questão do Thiago Silva. O cara podia se aposentar ali como líder daquele time, que ele ainda joga muito bem, tanto que está no Chelsea. Se fosse o fim da carreira na Europa, ele voltava para um time brasileiro e vinha encerrar a carreira. Mas não, está jogando no Chelsea. A gente começou na reserva no jogo, mas... Eu acho que seria importante alguém do nível técnico dele, porque muitos falam dele, né? Psicológico, mas o nível técnico como zagueiro melhor sempre entregou muito bem. E aí não renovaram o contrato dele e a reposição não veio uma reposição. Resolveram investir ali na base, ou jogadores mais baratos para desenvolver e, ao meu ver, ainda não veio esse desenvolvimento. Você falou ali do meio campo do time do Paris Saint-Germain, vamos falar dos desfalques do jogo, né? Porque o Paris Saint-Germain não teve o Verratti, que como sempre, quando você precisa do Verratti, o Verratti não está em campo. Não. E também não teve o Paredes, né? Que é o argentino ali, controle de bola, controle de meio campo. Não teve esses dois jogadores, teve que jogar ali com o português. O Danilo que virou zagueiro quando o Marquinhos saiu. E aí no lugar dele entrou o Ander Herrera. Que também não é o mesmo nível do Verratti. Não atinge, tanto que ele estava na reserva do Danilo. E o outro meia é o Gana Diarra. Ele jogou... Gana Gueye. É muito diferente. Então, era esse o meio campo, com os dois ali, Di Maria. Drexler mais para a esquerda, Neymar solto no meio e a ponta da flecha, o Mbappé. Então, assim, tem alguns desfalques que faz bastante. Esse meio campo faz muita falta ali pro time do Paris Saint-Germain. O time do Paris Saint-Germain. Mas vamos falar de desfalque, não teve desfalque maior do que o centroavante, né? O Lewandowski, que nessa partida aí, o Leva não perdoa, né, cara? Não. A quantidade de chance que o Bayern criou, se ele tivesse em campo, uns 3 ele tinha guardado e saía como o melhor do ele do numa jogo. Noite inspirada, é um grande centroavante. Aí, infelizmente, não tinha ele. O meia que está jogando muito bem, que é o Gnabry. Testou positivo, né, para Covid, ficou de fora desse jogo. Então, faz diferença porque... Será que volta pro próximo jogo? Eu acho que não, porque ele testou... O Leva, eu não sei, porque o Leva, a contusão é da seleção, né? Quando estava servindo a Polônia. Sim. Então, acabei não vendo aí qual foi o grau dessa lesão, se ele tem. Mas já faz 2 semanas, né, no caso. Foi a última... De repente, pode fazer um trabalho ali para tentar voltar, né? Já o Gnabry tem todo o protocolo lá do Covid. Ele vai ter que ficar pouco tempo para estar à disposição. Mas e aí, então? Quem que você acha que passa? Vantagem também... É importante ganhar lá na Alemanha. Foi até um resultado... Eu acho que um empate, o Paris Saint-Germain sairia de lá muito feliz. Conseguiu vencer. Leva essa vantagem agora para tentar vencer o jogo em Paris. Quem você acha que leva essa classificação? Falando de novo, igual eu falei do coração e do futebol, torço muito pelo Neymar. Para que ele mostre, de fato... Ele não precisa provar nada para ninguém. Mas fica sempre aquela dúvida, o Neymar e o melhor do mundo, independente, ele não precisa disso, mas pelo brasileiro que está ali para mostrar esse talento, o talento ele mostra demais, mas para mostrar que ele é capaz sim e que está aqui a Champions como o líder técnico do time e candidato absoluto a ser o melhor do mundo na temporada. Então, no coração eu aposto. Só que é um jogo muito complicado, justamente por causa de ser um gol só.
Um gol do Bayern já liquida a fatura e a gente tem toda essa situação. Mas vou no coração agora, então eu aposto no PSG na sequência. E até agora a gente falou de 3 jogos que a gente considera que esteja aberto ainda, né? 3 jogos que o segundo jogo vai ser muito importante, que não tem nada resolvido. Agora, o quarto jogo, que foi Porto contra Chelsea, em Sevilha, né? Os 2 jogos vão ser na Espanha. Isso. De repente, eu acho que o Chelsea conseguiu uma vitória que o Porto não tem forças para conseguir virar esse resultado. O time do Chelsea fez 2-0 com um gol do Mount, ponta direita ali, jovem também, bom jogador, e do Chilwell, também que é um lateral esquerdo, ponta esquerda que joga ali. Foi 2-0 para o time e o Porto não teve forças para conseguir reagir. O que você espera desse jogo aí? Quem que você acha que passa também? O jogo, o Porto, no começo, ele demonstrou muita força, estava ali. E o Porto é um time, o meio-campo do Porto é muito bom. Tem o brasileiro que se naturalizou português agora ali, o Otávio. Que ele toma conta do meio-campo, quase fez um gol olímpico no jogo. Vira e mexe, o Otávio está sendo contado para voltar para o Brasil, né? Mas é muita grana, é difícil. Então, mas é um jogador titular no Porto. E para tirar qualquer jogador titular da Europa hoje, tem que ter muito investimento. Então, e o Porto até demonstrou ali, só que volta, o que decidiu os 4 jogos foram os passes do meio-campo. E mais uma vez o Chelsea ali com vários jogadores novos. O Kanté, que é o ótimo jogador, estava no banco de reservas voltando de lesão agora. E o meio-campo ali com o Jorginho, que é mais um brasileiro, só que esse naturalizado italiano. O Brasil perdeu vários ótimos jogadores. Meu Deus! E o Jorginho descola um passe pro Mount e ele ali, numa jogada de craque mesmo, ele consegue limpar o zagueiro e abre o placar. E depois disso era aquele jogo para ser 1-0, que aí o Chelsea conseguiu recuar, segurar a bola, sair a hora que queria. O Jorginho dominando o meio campo, dando os bons passos, o Porto apertando, porque em tese jogava em casa, né? Era o mandante, ainda que o jogo fosse em campo neutro. E o segundo gol é aquele gol da desatenção. Aquela bola cruzada, ou vai tentar dominar, espirra. O Chilwell estava ligado ali, que é um ótimo lateral, tomou a bola, driblou o goleiro, entrou com bola e tudo. Não dava mais tempo de fazer nada. A pá de cal no Porto, né? Porque 1-0 ali poderia, do segundo jogo, tudo aberto. Tudo aberto, campo neutro de novo. Então, só que com esses 2-0 fica muito difícil pelo jogo que a gente viu. Porque se entrar o Chelsea já segurando ali atrás, do jeito que foi, dando só aquela saída na boa, na hora que precisa, e o Porto vindo para cima, ele vai deixar espaço. Deixou espaço, o ataque do Chelsea também é muito rápido, muito jovem, com Kai Havertz, o Timo Werner, então... Aliás, o Timo Werner, cara, foi destaque absoluto, né, da última Bundesliga, jogou muito pelo RB Leipzig. Sim. Foi contratado pelo Chelsea e ainda não engrenou, né, não conseguiu repetir as atuações, mas é um centroavante que, volta a dizer, modo carreira, Timo Werner é um jogador novo, também cresce muito. A gente sempre fica esperando, né, que, assim como no videogame, esses jogadores deem certo. Timo Werner ainda não engrenou, mas o que você acha que, de repente, seja o fator principal para ele virar a chave e voltar a jogar o que ele jogou na Bundesliga? Eu acho que, num primeiro momento, seria a adaptação. Né? Porque campeonatos são diferentes, ele é um ótimo jogador, joga demais. E... no primeiro momento ali, o Lampard, que a gente comentou no jogo passado, que foi um grande meia inglês, era o técnico do Chelsea. E ele colocava o Timo Werner como centroavante. Sim. E nessa mudança agora com o novo treinador, que é o alemão, que ele chegou a trabalhar com o Werner, não tenho certeza se ele trabalhou com o Werner na Bundesliga, mas ele coloca o Werner mais solto, até jogando como ponta esquerda mesmo, porque aí o Havertz estava como falso 9 sim. E o Mount na ponta direita. Dois alemães, né? Dois alemães, que é a nova geração da Alemanha. Também, que geração que vem por aí. Então, eu acho que seria mais a questão da adaptação. A temporada agora está se encerrando e ele, por qualidade, tem tudo para ser um ótimo. Até porque o reserva dele é o cara que entra lá, faz uns gols, mas é um time que no Brasil eu acho que não encaixava, que é o Giroud. O povo fala, não, o Giroud, é do Giroud. O que eu tenho melhor do Giroud? Não, o Giroud é bonito, tem um cabelo liso. Tá bonito. Mas... estamos chegando aqui já, quase encerrando aqui o nosso primeiro bloco, mas antes de encerrar o primeiro bloco, falando de Champions, o César preparou a seleção da rodada. César? Então, seleção da rodada, os melhores jogadores, quem mais se destacou, passa pra gente aqui. Primeira coisa da seleção da rodada, qual é o esquema que você escolheu?
O esquema dessa seleção é o 4-3-3, que é o mesmo que eu uso no FIFA. Aqueles 2 pontas abertos, você dá aquele passe no L1 triângulo, vai por cima, você cruza na área e gol do centroavante. Esse aí depois a gente ensina o pessoal a jogar FIFA num próximo capítulo aqui. Mas o que a seleção no 4-3-3, goleiro é o Navas, não tinha jeito, jogou demais, com as 10 defesas difíceis que fez no jogo. Melhor nota das quartas de finais da Champions foi do Navas. Foi do Navas. Na lateral direita eu fiquei na dúvida entre 2 jogadores. Um é o ala do Chelsea, que é o Reece James, e o outro é um que não é lateral, mas que está jogando como lateral já faz 1 ano e achou a posição dele ali, que é o Vázquez, Lucas Vázquez, do Real Madrid. Mas eu vou de Reece James, que deu uma segurança muito boa ali, contendo os ataques do Porto. Então o meu lateral nessa seleção é o Reece James, do Chelsea. Na zaga, Rúben Dias, do Manchester City, que deu uma segurança tremenda ali. E saída de jogo também, né? A saída de jogo, no esquema do Guardiola, ele é fundamental. O Rúben Dias era o zagueiro do Benfica, né? Era do Benfica e eles fizeram uma troca lá, uma troca com troco. Mandou o Otamendi pro Jorge Jesus. Que beleza. E ficou com o Rúben Dias. O Poçante Otamendi. Jogou no Galo. E completando aqui a zaga... O Marquinhos, pô. O Marquinhos, que enquanto esteve em campo, jogou maravilhosamente bem. E ainda fez um gol lá na frente. Eu acho muito interessante o Marquinhos, ele sempre está marcando gol importante, né? Importante. É o cara que honra a abraçadeira ali, é um líder, ainda que seja mais novo que o Neymar, ele é líder ali dentro de campo e faz essa... De repente, o que eu acho que falta um pouquinho para o Marquinhos é aquela coisa de zagueiro... Um zagueiro um pouco mais do mal, sabe? Um zagueiro que tenha um espírito de Sérgio Ramos, assim, um pouquinho de Pepe, sabe? Aquela pancadinha na hora certa. Saber daquela pancada pra gente... Ele é muito leal e muito bom, né? Ele é completo, um jogador completo, mas falta de repente isso nele. E saber, só um adendo aqui, que o nosso técnico da seleção, o Tite, que é ídolo lá no meu Corinthians, ele, numa entrevista, acabou dizendo que o Marquinhos, quando surgiu no Corinthians, não tinha altura para zagueiro. O Marquinhos podia ser um volante, um lateral, e hoje ele joga de lateral, volante e zagueiro. É um excelente zagueiro na seleção do Tite. Também. Então a gente tem essa situação. Então é um excelente zagueiro que a gente tem aí para a próxima Copa do Mundo, com certeza vai estar lá. Vamos lá, o lateral esquerdo, dúvida também nas laterais. Posso falar a verdade, a lateral, ultimamente, ela está deixando a desejar mundialmente. Sim, Essa aqui é a verdade. Então, a gente Brasil mesmo, né? O Brasil mesmo. Com a queda do futebol do Daniel Alves, até jogando no meio, não jogando mais na lateral direita, o Brasil tem Danilo e Fagner, que de repente, para o que o Brasil já teve, com Cafu, Daniel Alves, Jorginho. E na esquerda também, o Marcelo caiu muito o futebol dele. E aí na esquerda tem o Felipe Luiz também, que já está numa idade mais avançada. Alexandro, Alex Telles, quem está ali? Lodge. Não, Lodge é uma O Lodge, ele surgiu agora, né? Tá aí com 2, 3 anos de... Lodge e Arana podem ser os laterais da seleção. Mas assim, são nomes ainda que tem que se provar. Tem muito que mostrar de futebol. Então, e mundialmente também é assim. E nessa rodada aí da Champions, a dúvida ficou entre o Tio, que fez o gol decisivo pelo Chelsea, e o Alphonso Davies. Aí fala, mas o Alphonso Davies, com a derrota do Bayern, só que aí, quando ele entra em campo, é a mudança de chave para o Bayern. Que aí ele vai dar uma pressão no lateral do PSG, o Di Maria tem que dobrar, e aí o Di Maria sai do meio, é onde tem espaço para o Bayern apertar e conseguir o empate, né? E depois acaba sendo derrotado. Mas então eu fico com o Alphonso Davies pela mudança do jogo. Eu concordo com você. Pela mudança do jogo, Alphonso Davies na lateral esquerda. Meio campo. Monta um meio de campo bem fraquinho para nós aí, meio campo bem fraquinho, daqueles que não precisa nem se mexer, só precisa ficar dando passe para um lado e para o outro. Meu Deus. Toni Kroos. Passe maravilhoso para o primeiro gol do Vinícius Júnior para o Real Madrid. Jorginho também, passe maravilhoso para o Mount. E Kevin De Bruyne. Gol e assistência também, né? Gols e assistências. Um ataque leve, um ataque maroto, não tem aquele centroavante fixo, porque se o Haaland tivesse metido uns 3 gols, ele era o meu centroavante, mas ele não conseguiu. Então não tem um centroavante fixo, um time bem leve. Vinícius Júnior na esquerda, tende só a crescer, pro bem dele e do futebol brasileiro, próxima Copa do Mundo aí. Quem sabe ele não é o ponta ali. Com o Neymar um pouco mais no meio, né? Com o Neymar um pouco mais no meio, que é o que aconteceu nessa minha seleção. Com certeza. O Neymar é o falso 9, mas não é aquele falso jogador que fala, é o falso 9 que não faz gol, que não dá passe, que não faz nada. Não, ele vai, volta, dá assistência, cobre ali o lateral. Faz um pouco o que o Firmino faz no Liverpool, né? Que é aquele que tá sempre na área, mas volta para armar o jogo para os pontas fecharem para dentro, né? Que é no caso do Liverpool, o Salah e o Mané
Sempre fazem esse facão. Nessa sua seleção, o facão vai ser bom também. Vinícius Júnior de um lado. E na direita, eu acho até sei quem que vai ser. Na direita é o menino Kylian. Kylian Mbappé, filho do Dida. Filho do Dida. Todo dia que foi pelo ano que ele nasceu, Brasil, Copa do Mundo da França. Enfim, mas não vamos entrar nisso, depois o Dida pode querer. Não, Dida. Todo respeito, Dida. Todo respeito, ídolo da Fiel. Então essa é a seleção. O Mbappé fez 2 gols, jogou muita bola, então... Bom, comentando um pouquinho então desses atacantes, que volta por cima, né? Porque eu falo assim, os 3 jogadores precisavam se provar. O Mbappé é um ótimo jogador, não precisa nem falar, ganhou a Copa do Mundo com menos de 20 anos, sendo destaque da seleção da França, mas tinha um pouquinho do ditado de falar que o Mbappé não resolvia jogo grande. Contra o Barcelona, para a classificação do time do Paris Saint-Germain, ele fez 3 gols e agora resolveu de novo, né, no primeiro jogo, fazendo lá em Munique 2 gols. Vinícius Júnior também, precisa se provar em jogo grande. Marcar gol contra o Getafe, o Almeria é fácil, quero ver fazer gol. Também jogou bem, acabou com a defesa do Liverpool, deixou o Arnold ali todo perdido. E o Neymar, igual você falou da última vez, quando precisa dele, quando pega no calo dele, ele resolve. Então um ataque ali que se provou e tem tudo para levar os seus times ali, né, até a final. E o time aqui, igual eu brinquei no começo, encaixaria em qualquer time. Você colocar um desses em cada time do Brasil, o cara já dá um salto no nível técnico absurdo. Eu adoro fazer essa brincadeira. Você imagina o Mbappé no ataque do meu São Paulo, cara, jogando ali com o Luciano. Bom, tem que ver, né, se ele vai jogar ou vai ser reserva por cima. Tá certo que a gente tem que pensar bem pensadinho aí. Por exemplo, no meu Corinthians resolveria um do meio ali, para distribuir os passes pro Mosquito, para a gente conseguir. Porque não adianta nada eu colocar o Vini na esquerda e a bola não chegar para ele. Meu Deus, então cara. Tem tudo isso. O Mosquito jogando com o Mbappé, com o Neymar, Deus. Enfim, não cabe na mesma frase, mas a brincadeira fica aí para divertir-os. Então tá feita essa seleção, vamos ver se você concorda. Eu acho que é um pouco até unânime, né? Unânime. Bela seleção, César, parabéns aí. A gente conseguiu... passamos legal pelos 4 jogos, analisamos bem. Se você não viu os jogos, vê o vídeo aqui que você já vai ficar sabendo de tudo para assistir os jogos de volta. Semana que vem, na próxima sexta-feira também, tem a nossa análise dos jogos de volta, já falando sobre os classificados para a semifinal da Champions League. Encerramos a Champions... Só lembrando aqui, esse é o podcast Gol de Barriga, Futebol e Cerveja. Estamos gravando aqui na Anjo Filmes. Meu irmão João Henrique Coelho, Anjo Filmes, melhor produtora de vídeo de Assis. Está precisando de vídeo, aquele marketing da sua empresa lá. Eles são especialistas e vão fazer o melhor para você e para sua empresa. Anjo Filmes, estamos juntos, muito obrigado. Vamos voltar para o Brasil agora, rapidinho, falar que o nosso tempo, nós falamos muito aqui da Champions, estamos meio aqui apavorados. Mas teve jogo no meio de semana. O Santos, o peixão da Vila Belmiro, foi até a Argentina jogar contra o San Lorenzo e venceu, encaminhou a classificação. Fala um pouquinho desse jogo aí. Isso, o jogo valendo pela terceira fase, né, da pré-Libertadores. E já a Libertadores, né, aquele jogo que... E o primeiro jogo, a volta, é em Santos. Se tudo estiver bem no futebol brasileiro, tem que ver isso ainda, porque em São Paulo ainda não pode ter jogo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E o Santos jogou muito bem e saiu com uma vitória espetacular lá, 3-1. O São Lourenço não ofereceu resistência. E um jogo, né, que os gols marcados, né, logo aos 7 minutos, Lucas Gomes abriu o placar. Marinho ampliou. Romero, do meu Corinthians até um tempo atrás, diminuiu. Lucas Gomes, você falou Lucas Gomes, é Lucas Braga. Lucas Braga, perdão. Não é Lucas Gomes, não, Lucas Braga. Isso. Romero diminuiu. Saudades daquilo que a gente não viveu? Um pouquinho de raça. O homem tinha raça. O que fartava de habilidade, ele tinha raça. Hoje está fartando habilidade e raça naquele time. Mas isso é um assunto para o próximo episódio. Mas... E aí vem a grande surpresa, que é o menino da Vila, né? Que é os meninos da Vila. A Vila Belmiro é um celeiro de craques, né? Parece frase feita e é mesmo. E sempre está surgindo grandes jogadores. E o da vez, a bola da vez é o Ângelo. O Ângelo, que aos 16 anos se tornou o jogador mais novo a marcar numa Libertadores da América. Superando Coutinho, Pepe, Pelé. Tudo Santos, né? Tudo Santos. Tudo Santos. E inclusive um jogador do Santos,
que é o zagueiro que você tinha... Kaique, que marcou o gol na fase anterior, era o mais novo. E ele superou o companheiro de time, se tornando o jogador mais novo a marcar. Então o Santos está com uma garotada muito boa, como sempre a gente tem. E ali o Olan, né, o Ariel Olan, está conseguindo dar corpo para esse time. E o Olan, ele gosta de trabalhar com a base, ele dá moral para os meninos. O esquema dele privilegia jogadores de velocidade, jogadores ariscos. Então eu acho que se o Brasil tivesse calma para um técnico trabalhar e os jogadores não fossem vendidos a todo momento, né? Se tivesse calma com os jogadores e com o técnico, esse time do Santos tem uma geração muito legal que daqui 2, 3 anos poderia ser o time a ser batido no Brasil, porque eu acho que Ângelo, Kaique, o próprio Lucas Braga, que foi descobriram ali que o jogador, tem muitos meninos do Santos ali que podem ter muito sucesso com a camisa do Santos. Bom, vamos falar agora então do Palmeiras, que na quarta-feira à noite foi jogar a Recopa, né? O Abel Ferreira voltou para o Brasil, todos os jogadores à disposição, encarou Defensa e Justiça e venceu 2-1, apesar do futebol. Bom, mas o Palmeiras a gente sabe, né? Nunca apresenta um futebol acima da média, com muita, né, um Flamengo de 2019, mas é um time muito pragmático, muito bom defensivamente, venceu o jogo. Tem consistência ali, né? É maravilhoso. E a dificuldade, venceu o jogo, ganhou por 2-1, né, traz a vantagem para a decisão no Brasil, e a dificuldade se deu porque o time que jogou, o meio-campo do Palmeiras, não jogava junto desde a Copa do Brasil. Então você pode colocar aí mais de um mês. O entrosamento estava faltando. O pessoal teve férias, teve aquele período de férias, então já perde um pouco de ritmo de jogo. E o próprio Abel reconheceu na entrevista coletiva que ele demorou para mexer. Porque o Palmeiras tomou sufoco ali, poderia ter sofrido um empate, e aí ele demorou para mexer porque o Veiga, o Felipe Melo, que são ali titulares, não estavam entregando aquilo que sabem e o que podem. Então o Palmeiras sofreu um pouquinho, mas venceu. A vitória é sempre boa, ainda mais nesses jogos. E um ponto se destacar nessa parte, que o Palmeiras, o jogo de volta, faz em Brasília. Não pode jogar aqui em São Paulo. Não pode jogar aqui em São Paulo. E por que em Brasília? Domingo ele já disputa a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. E aí, Supercopa do Brasil, no estádio da capital, no Mané Garrincha. E aí as federações vai aqui, vai dali, aproveitaram e já escalaram o jogo de quarta-feira da semana que vem no Mané Garrincha também, essa decisão contra eu falo para você, o time argentino. Eu tenho pena do pessoal do Palmeiras, porque foi o time que mais jogou ano passado. E assim, lógico, vai ganhando, vai jogando até o fim, né? Sim. Então é mérito do Palmeiras. Mas a partir de agora, ainda mais se o Campeonato Paulista voltar, o Palmeiras jogar de 2 em 2 dias de novo. Tem Recopa, tem Supercopa do Brasil aí contra o Flamengo. Jogos importantes que valem título, né? Sim. Então o Palmeiras vai ter que saber muito bem dosar ali. Eu espero que no clássico contra o São Paulo eles venham com o time reserva para poder, né? Vamos esperar aí quando vai voltar o próximo jogo do Paulistão para o São Paulo e para o Palmeiras, é o clássico. Então vamos ver como que vem o Palmeiras aí. Vai ganhar mais uma taça, né, pelo jeito, né, nesse começo de ano, né? Nesse começo de ano tudo indica, porque agora ele tem essa semana livre para treinar, porque praticamente vai ter o jogo só domingo contra o Flamengo, né? E depois tem o jogo, então ele vai conseguir mesclar bem aí, tem um elenco bem cheio que dá para fazer. E aí essa situação falou que se voltar, o Paulista já volta na segunda. Então teria um jogo domingo. Meu Deus. E aí na segunda teria que mandar um outro time. Aí teria que ver como que vai ser distribuído o calendário. Vamos com os reservas lá para encarar o tricolor, pô. Mas é preocupante que foi o reserva contra o Corinthians, né? Que a partida foi entre um jogo e outro da Copa do Brasil. Foi sufoco. Se não é a chuva. São Pedro ajudou São Jorge ali e conseguimos sair com o empate daquele jogo. A chuva estragou um pouco o campo e aí nivelou o jogo, né? O Corinthians, no campo bom ali pro Corinthians. Não tinha jeito. Outra coisa, para não deixar da gente não falar dos nossos times, né? Que ficaram um pouquinho mais escondidos nessa semana, porém estão se preparando para a volta do Paulista e as diretorias estão correndo atrás do quê? Situações para pagar o elenco, sanar as dívidas. O São Paulo, meus amigos, hoje teve a notícia de que alguns jogadores foram conversar com a diretoria cobrando os direitos de imagens que estão atrasados desde o ano passado, foram prometidos pagar até semana passada, alguns jogadores receberam, outros não.
Aí os líderes do elenco, inclui o Reinaldo, o Luciano, o Miranda, né? O Miranda chegou agora, mas já foi para essa reunião. Alguns desses, Pablo, foram conversar com a diretoria para ter explicações. O que você acha? Tudo isso pode interferir no resultado dentro de campo? Pode, né? Pode. Infelizmente pode, porque e a gente vê que sempre que tem esse problema de cunho financeiro, acaba sobrando no elenco, rebatendo no campo. O pessoal fala que não, que eles conseguem esquecer, conseguem jogar. Muitos dos torcedores falam que ganha muito dinheiro, tem que jogar todo o jogo. Só que qualquer trabalhador ele precisa receber. Então, se ele ganha 400 mil, ele tem um padrão de vida de 400 mil. Ele gasta em cima desses 400 mil, ele tem os compromissos dele. Isso, exatamente. Então, não dá para falar esse discurso de que ele ganha bem, ele tem que jogar, que não tem. Isso foi prometido, tem que ser pago. Cumprido. Então, é preocupante. Tem essa reunião, conversa, chama, e preocupa mais se o que for decidido nessa reunião não for cumprido novamente. Porque aí os jogadores já começam a perder a confiança nessa diretoria. O grande negócio é prometer e cumprir, né? Prometer uma data e cumprir. Pelo jeito, prometeram uma data para os jogadores e não cumpriram da maneira que eles estavam esperando. Isso. Que aí, pelo que eu pude observar também, alguns receberam e outros não, e aí fica uma situação complicada. Se for prometido falar assim, a gente vai pagar 10 por dia, é uma coisa. Não, vai pagar todo mundo dia 10 e paga só um? Aí é complicado. É complicado, por que beneficiou esse ou não? Aí fica até uma... E falando do Corinthians aí, César, o que o Corinthians está fazendo para tentar sanar as dívidas aí? Mas além da vaquinha, que a gente mencionou no episódio anterior... Vaquinha da Fiel. A vaquinha da Fiel, que tem ainda a reunião a ser decidida aí com o departamento de marketing do clube. O clube parece que anunciou a contratação de terceirizou, na verdade, o trabalho que era dele, da gestão, da diretoria, contratou uma empresa aí para poder fazer o serviço desse saneamento, de ver onde está o buraco, que tamanho que ele é, o que precisa fazer para poder tapar, onde que dá para tirar, para poder acertar. O time, no levantamento aí, o que está dando muito prejuízo para o clube é o clube social, porque a quantidade de sócios não dá o retorno para o clube social e acaba saindo do futebol para abastecer esse clube, o que é errado. Porque aí a empresa, a hora que você tira de um lugar para colocar no outro, vai faltar naquele lugar e aí fica complicado. E aí reflete no campo. No Corinthians, principalmente porque gastou muito dinheiro com contratações que não deram retorno e agora também não tem dinheiro para contratar um jogador que vá dar retorno. E esses que não deram retorno não conseguem se desfazer desses jogadores. Aí é aquilo que a gente volta também, tem que vender, tem que emprestar, tem que pagar metade do salário para conseguir ali tentando equilibrar as contas. É bem complicado. Bom, vamos falar rapidamente então dessa situação da pandemia, das voltas dos jogos aí, que parece que a Federação Paulista está tendo reuniões todos os dias praticamente com o Ministério Público, forçando para voltar, e são várias tentativas, até de bolha já falaram. Como é que anda essa situação aí? Quando você acha que volta o Campeonato Paulista? Tudo indica que volte na segunda-feira, com essa situação de 2 em 2 jogos. Uma exigência do Ministério Público, que a gente pôde ler e apurar, é a questão do teste ser feito no dia do jogo. E geralmente os jogadores fazem os testes, 2 testes por semana, mas com um prazo, até para dar tempo, do laboratório, tem toda aquela burocracia. Eles fazem o PCR, mas o PCR ele não sai no mesmo dia, ele demora um tempo para sair. Pelo que eu ouvi, eles vão fazer o teste rápido também, que é aquele teste o de sangue, além do PCR, para saber que se o jogador está contaminado naquele momento, né? Isso, para aumentar a segurança do jogo. Só que a gente costumou ver nesse último ano que o jogador em si ele tem uma recuperação muito rápida da doença. Seja pela imunidade, por ser um atleta, ter uma vida ativa, né? Então o corpo reage mais rápido. Só que o problema está em quem não tem essa vida de atleta. Igual teve o roupeiro do Flamengo que acabou falecendo, tem as tias da cozinha, então tudo isso que gera preocupação. E aí entra outra situação da própria bolha, que aí o que saiu, que pode prejudicar a volta do campeonato, é o que aconteceu com o Luiz Adriano, do Palmeiras. Contaminado, saiu. Ele estava contaminado, saiu para levar a mãe no mercado, acabou atropelando o rapaz, teve que prestar socorro. E como que você vê? Então, situação, essa parte da irresponsabilidade do jogador, que já teve também com os atletas do Corinthians, indo para um resort no dia de folga. Gabigol indo para o cassino. Então, são coisas que fogem ali, que o jogador ele também tem que entender a parte humana, né? A empatia pelo próximo. Então, quanto ao jogo, falar, eu sou a favor de voltar? A favor de voltar, sim, porque o futebol
ele mexe muito mais do que o jogo. Então, a questão econômica da coisa, porque se não tiver futebol, a televisão vai suspender a cota de pagamento. Ela já falou isso. Os times vão quebrar. Os times vão quebrar. Então, a federação, ela já tem todos os patrocinadores também que vão pagar pelo espetáculo. Tem a premiação do campeão, é o espetáculo. Então, a briga da federação é pelo dinheiro, porque ela tem que brigar, ela está no direito dela de brigar. Só que, de fato, tem que ter o caminho que encaixe a segurança de quem disputa, de quem trabalha ali diretamente com o futebol, os repórteres, o roupeiro, massagista, o motorista do ônibus que leva os jogadores para cima e para baixo. Então, essa segurança tem que ter para que volte a maior segurança possível, né? E que o espetáculo seja... É uma batalha cruel, né? Porque também assim é na vida, né, cara? A gente também tenta ficar o tempo todo em casa, porém a gente precisa trabalhar, precisa sair para ir para o trabalho para poder ganhar o sustento, porque, vamos falar sério, o nosso governo não dá um auxílio que permite que a gente fique em casa nesse tempo todo, como na Europa, por exemplo. A Europa paga 80% do salário de todo mundo para poder ter um lockdown. Aqui no Brasil falam de lockdown, fica em casa, mas fica em casa, é inviável. Mas dando R$250 para o cidadão vai morrer de fome. Então não dá, o cidadão precisa sair para trabalhar. Assim também é no futebol, a gente tem essa parte financeira, porém, num estudo um pouco mais amplo, o futebol, de repente, seja no Brasil o ambiente mais controlado que tem nessa pandemia. Sim. Poderiam usar até como um fator de estudo. Bom, ali testamos de 3 em 3 dias e a taxa de contaminação é essa. Temos um ambiente controlado e usar isso na sociedade. Mas, porém, a gente sabe que nada funciona no Brasil. É um governante falando uma coisa, outro falando outra. É uma briga política muito maior do que o que realmente fazer para a população, para o bem da população. Então a gente está nessa, a gente torce para voltar ao campeonato porque a gente gosta de futebol, mas essa questão da saúde também é muito complicada, então qualquer opinião que a gente dá aqui vai ter sempre uma pessoa que vai achar que está certo, vai achar que está errado, mas vamos esperar que está nas mãos das pessoas que estão estudando para ver o melhor caminho e que tudo dê certo, né? Sempre vai ter crítica, mas vamos esperar. Voltando um pouquinho na parte do futebol, o Grêmio corre o risco de não jogar o jogo dele pela Libertadores. Foi adiado até, Foi adiado, o jogo era para ocorrer na quarta-feira no Equador contra o Del Valle. E vários jogadores testaram positivo, foram impedidos de entrar no país. A Conmebol, o jogo vai para o Paraguai. Última coisa que eu vi, um jornalista do Paraguai entrou com uma ação para proibir o jogo, porque o Paraguai parece que está com a taxa mais equilibrada ali e o risco, né, de vir pessoas contaminadas e acabar contaminando a população triste, ali, então acaba. Então, nesse aspecto, o futebol não pode ter relevância. Nesse caso, o ideal é cancelar, esperar e achar. É que a data também, o calendário do futebol não permite muita espera. Olha, eu acho que até, de repente, não ficar nessa de vai ter ou não vai ter, vamos cancelar o Paulista, vamos, né, já que está na situação tão feia na cidade de São Paulo, cancela. Deixa os times se preparar para o brasileiro, faz algo no brasileiro, diminui o número de rodadas, mas faz algo que seja um pouco mais seguro, sim, em sedes fixas, sei lá, mas vamos, né? Eu acho que o Brasil já perdeu a oportunidade de igualar o calendário ao futebol europeu já quando teve todo aquele problema na primeira paralisação do ano passado, poderia já ter cancelado tudo a partir de junho e julho, começado uma nova temporada, igualar o calendário europeu, perdemos essa chance. De repente, eu acho que talvez nunca mais vamos ter. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu, César. Valeu. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez. E só tende a melhorar, só tende a crescer esse nosso podcast. E sempre fazendo melhor aí o pessoal que está assistindo. Agradecer de coração. Gostou? Indica para os amigos aí. Pô, você viu, a gente estudou pra caramba para fazer esse episódio. Vimos os jogos. E no meio de trabalho ali, vendo o jogo. Eu tenho certeza, você assistiu aqui o programa de hoje, você fica sabendo de tudo que aconteceu na Champions. Dá uma moral pra gente, tamo junto. A gente se vê na terça-feira da semana que vem. Muito obrigado, tamo junto, até a próxima. Valeu, César. Tamo junto. Valeu!